dia, crianças. Hoje vamos falar sobre a cultura indígena, né? Os índios, né? Os primeiros habitantes do Brasil. A gente já viu bastante sobre a cultura indígena, mas é sempre importante, né? A gente tá lendo, observando direitinho. É muito importante, porque nós herdamos muitos costumes da cultura indígena. Para isso é importante que a gente observe direitinho. Então vamos lá sobre a cultura indígena, né? Os indígenas brasileiros, como nós sabemos, eles vivem em tribos, né? Um grupo, né, de índios, que se dividem em aldeias ou tabas, tá certo? E nas aldeias, gente, existem sempre o chefe. Um chefe, que é o líder da aldeia, né? O cacique ou morubixaba, como vocês estão vendo o nome aí destacado. Então, não esqueça, é o líder. E depois nós temos também o outro líder, que é o líder espiritual, é o sacerdote, é o curandeiro, tá certo? É ele que conhece diversos ritos, né, de poder de cura, né, de ervas e plantas. Então, é o curandeiro, é o pajé ou xamã, certo? Então, não esqueça, observe direitinho, as palavras estão grifadas. Embaixo, inclusive, nós temos imagens representando o cacique, né, e depois nós temos o pajé, o xamã, tá certo? Em algumas tribos, os indígenas, eles acreditam que o pajé ele tem poderes capazes de fazer chover, de melhorar a capacidade deles durante o dia, né? Durante a caça e a pesca. Então, é eles que dão nomes para as crianças. Então, o curandeiro, né? O pajé, o xamã, que é o sacerdote, a pessoa religiosa lá da aldeia, eles têm, assim, um grande respeito. Geralmente são as pessoas mais velhas também. Tanto o cacique quanto o pajé. São pessoas, porque nas tribos indígenas, gente, eles acreditam nas pessoas mais velhas, porque vão passando os costumes de geração em geração. Então, as pessoas mais velhas, nas tribos indígenas, elas são tidas como as mais sábias, tá certo? Por passarem os ensinamentos às pessoas mais novas. Então, aqui nós temos, cada sociedade indígena, ela tem crenças e rituais religiosos bem diferentes, tá certo? Observe. Porém, todas as tribos, elas acreditam nas forças da natureza e nos espíritos dos antepassados. Em geral, gente, a religião dos indígenas, ela é politeísta. Observem aí o nomezinho. Politeísta. E o que quer dizer isso? Politeísta quer dizer que eles acreditam em vários deuses, tá certo? Por exemplo, tem o Guaraci, né? Tem o Sol, o Guaraci, né? Temos Jaci, o Sol, a Lua e Tupã, certo? O raio e o trovão. Então, para eles, a natureza é algo vivo. Na cultura indígena, as crianças são chamadas de curumins, tá certo? Nas tribos indígenas, as crianças não são chamadas de crianças como aqui nós, são chamadas de curumim. Então, eles acreditam, gente, que a natureza é algo vivo, como você pode estar vendo. Eles acreditam que o sol é um deus, que a lua é um deus, tá certo? Como ainda nomeiam eles. Temos aí Tupã, né, Jaci, Guaraci, são deuses, né? Os deuses dos indígenas, eles possuem uma religião politeísta. Isto é, eles acreditam em vários deuses, certo? Então, eles acreditam em vários deuses. Aqui nós temos a religiosidade, né? Nas tribos ela está também ligada à musicalidade. A música indígena, gente, ela faz parte do universo religioso mágico e está presente em todas as ações coletivas. Nos cultos, cura, ritos, festas, né? Todos têm uma responsabilidade, todos participam. Então, a música, como você pode estar vendo aí embaixo, na cultura indígena, geralmente eles fazem roda, né? Aí os instrumentos musicais dele, que é o maracá principal, o chocalho, né? E eles cantam e dançam. Por quê? Eles têm muita como é que eu digo? Eles utilizam muito da arte, da música e da dança. Por quê? Porque nas tribos indígenas, as tradições, os costumes, eles são passados de uma forma chamada oralidade. O que é isso? Tudo é passado falado, né? Pelo exemplo. Tudo é falado por meio da oralidade. Quer dizer, eles transmitem. No momento que eles se reúnem dessa forma, que fazem essa roda, né, para dançarem, para cantar. Sempre os rituais deles começam, né, com a fala, termina com música, ou começa com a música e termina com a fala, vice-versa. Isso é comum nas tradições indígenas. A dança, a música para ele é um complemento da fala, certo? Então, tudo lá é transmitido de forma oral, por meio da fala, certo, gente? Eles não conheciam a escrita, então tudo é por meio do exemplo, né? E da fala. Então, a dança e a música são
utilizadas tanto em cerimônias religiosas quanto para o lazer. O cantar e o dançar em vários momentos das tribos indígenas são um caminho para a sobrevivência, um verdadeiro reencontro com os ancestrais, tá certo? Cada povo tem a sua música, tem suas danças e seus rituais. O maracá e o chocalho é um dos instrumentos musicais mais comuns entre todas as tribos. A flauta também, né? São instrumentos que eles mesmos confeccionavam. A partir daí, por exemplo, surgiu o maracá, que é de plástico, que a gente compra quando tem bebê em casa, né? O chocalhozinho, né? Que é para fazer o barulho. Só que eles tudo era confeccionado com sementes, com elementos retirados diretamente da natureza, tá certo? Então, não esqueçam, dança e música são muito importantes. Aqui nós temos também alguns instrumentos musicais dos índios, né? Nós vamos ter aqui os instrumentos, armas. Aliás, aqui tá musical. Os instrumentos musicais, no caso, gente, aqui não aqui tem arco, flecha, lança, tacape. Isso aqui são exemplos de armas, né, que eles utilizavam para caçar e pescar. Os instrumentos musicais a gente já vai ver. Instrumentos musicais é o que a tia acabou de falar, né? A flauta, o chocalho, tá certo? O maracá. Aqui nessas imagens nós temos exemplos, essa criancinha com arco e flecha por meio desses instrumentos é que os índios caçavam e pescavam os animais na floresta para que eles pudessem se alimentar. Aí aqui nós temos. Os índios viviam nus ou seminus. Lembro na carta quando Pero Vaz de Caminha descreveu que ele era o escrivão da esquadra, né, de Pedro Álvares Cabral, dizendo que para eles era natural andar nu ou seminu, né? Eles não sentiam necessidade de cobrir o corpo. Mas as pinturas corporais funcionavam como um código social. O índio é muito vaidoso, ele gosta de se pintar, gosta de se enfeitar. Não tinha colares, brinco como nós temos de bijuteria, prata, ouro, eles não tinham. Mas eles confeccionavam os cocares, né, as tiaras, com penas de animais, se vestiam com a pele também com a pena de aves, né, de animais. E as pinturas corporais eram realizadas, como a gente viu, como um código social. Cada uma delas indicava uma situação específica, né? Quando eles estavam em guerra, tinha uma forma de se pintar. Quando a criança nascia, eles se pintavam de outra forma, né? Os ritos, quando estavam de luto, alguém morria, eles se pintavam de outra forma. Então, eles expressavam, né, seus sentimentos por meio das pinturas corporais. As pinturas corporais também, naquela época, eles não tinham batom, não tinham maquiagem como hoje nós temos. Mas eles extraíam, gente, os pigmentos na coloração vermelha, amarela das árvores. E aí eles se pintavam, certo? Usavam. E se pintavam, não esqueça, as pinturas corporais nos indígenas não era assim, aleatoriamente, podemos dizer, eu quero me pintar e ia se pintar. Não, funcionava como um código social, ia depender da situação na qual eles estavam inseridos. Se alguém tinha falecido, se eles estavam de luto, todos iam se pintar de um jeito. Se crianças, né, tinha nascido curumim, né, tinha nascido crianças ali na tribo, eles estavam felizes, estavam festejando, iam se pintar de um outro jeito, certo? Então, isso porque eles não se pintavam aleatoriamente, como eu tô falando. Sempre eles usavam motivos baseados na natureza. E aí você pode estar observando, né, nestas imagens, a forma, né, como os índios se pintavam. Os colares, as coisas, eles faziam de pedras, né, de dentes de animais, de sementes, mas sempre estavam, né, se enfeitando. Depois aqui nós temos as contribuições dos indígenas na nossa formação. Né? No vocabulário, nós temos as palavras Ipiranga, Ibiapuera, Paiçandu, Xingu, Uirapuru, Pitanga, Arara, Taquara, Tucano, Peteca, Capivara, Catupiri, Catapora, Mingau, etc. Então, aqui nós temos vários exemplos, né, de palavras que nós herdamos da cultura indígena. Na alimentação, a gente já viu bastante, né? O que nós herdamos da alimentação indígena, gente? Farinha de mandioca, angu, pamonha, que é feita de milho, né? O milho, a paçoca, né? Que é a farofa. O peixe, nós comemos a pipoca, o caju, a banana, mamão, guabiraba, maracujá, araçá, castanha, mel, batata doce, palmito, guaraná, etc. Então, todos esses alimentos nós herdamos, né, da culinária indígena, dos indígenas. Aí abaixo nós temos algumas imagens, né, caju, abacaxi, da macaxeira, né, da mandioca, do milho, certo? Banana, pimenta,
temos aí alguns exemplos, tá certo? Genipapo, banana pacová, como vocês estão vendo, que é a banana da terra, graviola, né? Então, mangaba, né? Então, observem direitinho. Todos esses alimentos nós herdamos da cultura indígena. Aqui nós temos mais ainda imagens, né, de exemplos de alimentos que nós herdamos. O óleo de urucum. O urucum, que aqui faz o corante que a gente põe na carne, né, para dar coloração vermelha. É o beiju, que é feito de tapioca, o pirão escaldado, que nós também comemos a farinha branca, farinha de polpa, moqueca de peixe. E as frutas, maracujá, imbu, mamão, cajá, goiaba, abacaxi, como você pode estar vendo aí nas imagens. Aqui nós temos alguns costumes, né? Quais foram os costumes que nós herdamos da cultura indígena, gente? Dormir em redes, caçar animais, pescar, tomar banho todos os dias, o uso de ervas medicinais no tratamento de algumas doenças, a gente utiliza bastante, tipo as pessoas estão usando muito as ervas agora como relaxante, né, para acalmar, chás de erva cideira, chá de camomila, né? São ervas medicinais. E usamos também para dores de barriga, boldo, chá de casca de laranja. Isso aí nós herdamos da cultura indígena. Na alimentação, à base do milho, por exemplo, certo? E as superstições, as lendas que nós acreditamos, né? Saci pererê, iara, caipora, etc. Que antigamente eles utilizavam muito dessas lendas folclóricas, né? De histórias para passar seus costumes, suas tradições para as gerações futuras, tá certo? Aí aqui nós temos também exemplos, né? De instrumentos que nós herdamos da cultura indígena, né? Vaso de cerâmica, colar de miçangra, que eles faziam também colar de sementes, né? A lança, que é um instrumento de caça, peixe, que nós nos alimentamos, a rede dele que era de palha, né? E hoje nós temos rede de tecido, né? A casa do índio, que é chamada de oca, a canoa, que ele se deslocava de um lugar para o outro, gente, ou caminhando pela floresta ou de canoa pelas águas, navegando nas águas dos rios. Né? Depois o arco e flecha, e a lança, que são instrumentos, né, de caça dos índios. E o cocá, que eles utilizavam aqui na cabeça, ok? Depois nós temos aqui exemplos ainda também, né, para você ver direitinho, as armas dos índios, né, as coisas que eles mais utilizavam, né, que tudo era feito de elementos, você pode estar observando, tudo era feito de elementos retirados da natureza, tudo era aproveitado diretamente da natureza. E interessante, eles só retiravam da natureza aquilo que era necessário, né, para eles confeccionar aquilo que era necessário à sua sobrevivência. Não tinha essa questão de acúmulo de matéria-prima, como nós hoje temos. Aí nós temos aqui, né, a história do Brasil não pode ser contada se não falarmos do índio e da contribuição para a nossa cultura. Inclusive nós temos o dia, né, do índio no nosso calendário, que sempre nós comemoramos 19 de abril, o Dia Nacional, né, do Índio, certo? Então, meus amores, agora vocês releiam esse conteúdo na página 77 a 79 e em seguida vocês façam a atividade.